Gênesis capítulo de número 6. Gênesis capítulo de número 6. Amém? Levante a mão direita e declare comigo: Senhor Jesus, que a tua palavra toque o meu coração, inspire a minha alma e me leve a conhecer tua vontade. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens também, e também os animais, grandes e pequenos, as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Vamos ler o verso 8, está na tela, todos conosco? A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Vire para alguém e diga: o mundo perdido, mas um homem diferente. Vire para outra pessoa e diga: todos por um caminho, mas alguém por um caminho diferente. Se o nosso caminho não for diferente, irmãos, o nosso caminho precisa ser diferente. Vamos declarar isso? O nosso caminho precisa ser diferente. Vamos dar um aplauso ao Senhor por sua palavra? O nosso caminho precisa ser diferente. Diga comigo: os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. A gente precisa ter um caminho mais elevado. Posso ouvir um amém? O meu caminho precisa ser mais elevado que o normal, o natural, o humano. O seu caminho precisa ser mais elevado que os demais, porque o seu caminho é o caminho do Senhor. Alguém está comigo? Vamos entender algumas coisas do texto para que a gente possa mergulhar melhor nele. Primeiro, nós estamos vendo aqui que existem duas categorias de seres humanos distintas na face da terra nesse momento. Se você olhar o texto com detalhes, você vai ver que a uma delas o Senhor chama filhos de Deus e outra delas o Senhor chama filhos dos homens. Que dois tipos de gente havia aqui? Há muita especulação sobre essa teoria, mas eu fico com a mais plausível e que me parece mais bíblica, que é duas descendências. Uma descendência que era os filhos de Caim. Uma descendência que era os filhos de... Os filhos de Caim são aqueles, que estão sob uma palavra dura, de maldição, perdidos, longe de Deus. E outra, os filhos de Sete, que eram os que permaneceram na linhagem temente a Deus, que amava a Deus. Então nós temos duas classes de seres humanos. Uma que está completamente afastada de Deus e outra que está próxima de Deus. Uma que caminha com fidelidade a Deus. E essas duas classes de seres humanos dividem a terra. Uma tomada da maldade, longe de Deus, sem o temor de Deus,
e outra carregando a herança dos filhos de Deus, temente a Deus. Então a Bíblia diz, uma é tida como filhos dos homens, e outra é tida como filhos de Deus. Mas observe que chega um momento, e é só nesse momento, aí eu queria que você prestasse atenção, que enquanto aqueles que são, vamos dizer assim, são do mal, estão fazendo o mal, e os que são do bem estão fazendo o bem, está tudo certo. Mas quando que vem a indignação de Deus? Se você olhar bem o texto, é quando os que deviam seguir por esse caminho, começam agora a cruzar com os que estão seguindo nesse caminho. O que Deus não aceita, é quando a geração que devia ser santa, separada, começa a se misturar com a geração que está perdida. Deus não se surpreende com o pecado dos pecadores, mas o que corta o coração, e essa é a figura do texto, é quando os que deviam andar na santidade, no temor a Deus, começam a se misturar, começam a caminhar no mesmo caminho que os pecadores. Percebe que até então Deus convive, ou seja, esse é o caminho dos pecadores, esse é o caminho dos justos, esse é o caminho dos santos, ok. Deus diz, é assim que a coisa corre. Mas é na hora que começa a haver uma mistura, é na hora que a gente começa a tanger, andar no caminho do pecador, que Deus começa a dizer, essa mistura eu não aceito. Essa mistura me incomoda. Observe que é nesse exato momento que Deus diz, me corta o coração. Me arrependo de ter feito o homem. Enquanto o pecador está pecando e o santo está se santificando, Deus diz, está tudo bem. Mas é quando o santo começa a se misturar com o profano que Deus começa a dizer, me dói o coração. Quantos entendem isso? Eu e você fomos chamados santos. E a palavra santo não quer dizer perfeito, a palavra santo não quer dizer que não erra, mas a palavra santo quer dizer separado. Diga, santo igual a separado. Vamos dizer de novo, santo igual a separado. Irmãos, o nosso caminho não é nosso ideal de perfeição não será atingido nessa terra, no corpo, mas é o caminho do aperfeiçoamento que nos tem sido proposto. Posso ouvir um amém? O que a gente precisa é ter um caminho separado, um caminho distinto. E se você olha o texto com um pouquinho mais de cuidado, a gente percebe por onde é que essa mistura começa a acontecer. Lembra do que a Bíblia diz lá em Apocalipse? Olha, antes você seja frio, ou seja, porque se você for o quê? Eu vou? Agora, o que é o morno? Frio a gente sabe que é, quente a gente sabe que é. O que é o morno? Quando eu junto o frio e junto o quente, o que dá? Aí você pergunta para mim, pastor, mas como é que isso entra na nossa vida? O texto é simples e claro. Onde a gente começa a se misturar com o mundo? Qual é a porta que nos faz misturar com o mundo? E eu lhe digo isso com toda certeza e vou lhe provar isso do Gênesis ao Apocalipse. Capítulo de número 6, verso de número 1 e 2. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhes nasceram filhas. Verso de número 2. Os filhos de Deus viram. Os filhos de Deus viram. Por onde é que entram as coisas na nossa alma? Pelos olhos.
É através dos olhos que nós somos capturados. É através dos olhos que nós somos aprisionados. Ou seja, é o que assistimos. O que assistimos nos captura. O que assistimos nos molda. O que assistimos nos transforma. Percebe que é quando eles começam a olhar e admirar. Se você olhar comigo lá no final do verso de número 4, por favor. Verso de número 4, há uma palavra ali chamada nefilins. Achou a palavra ali? Logo no começo? O que a palavra nefilins quer dizer? Caídos, depravados. O que significa a palavra nefilins? Agora, quem eram esses nefilins? E o que veio deles? Finalzinho do verso, última frase. Eles foram... Eles foram... homens... Irmãos, quem é que está diante dos nossos olhos todos os dias? Aqueles que aparecem muito na mídia, aqueles que aparecem muito nas imagens, nós chamamos eles de... O que capturou o coração dos filhos de Deus para que eles se misturassem com os filhos dos homens? O que assediou o coração daqueles que eram da linhagem santa para que eles se ligassem à linhagem caída, pervertida? Foram O que a gente vê no texto é que era o olhar e a admiração. Diga comigo, olhar e a admiração. Irmãos, se a gente começar a assistir coisa demais do mundo, e se a gente começar a admirar coisa demais do mundo, isso vai capturar a geração santa, vai criar uma mistura, e o que Deus não aceita é mistura. É a curiosidade do ver que captura a alma do homem. Ouça o que eu vou lhe dizer. Não houve, no Antigo Testamento, manifestação do Espírito Santo mais poderosa do que as que houveram na vida de um homem chamado Sansão. Não houve, no Antigo Testamento, manifestação do Espírito Santo de forma mais poderosa do que na vida de um juiz de Israel chamado Sansão. Agora, o declínio de Sansão se dá onde? Só você olhar comigo. Juízes 14, verso 1. Vamos lá? Sansão, Juízes 14, verso 1. Está na tela. Ó. Sansão desceu a Timna. E viu. Foi aqui que Sansão começa a se aproximar de quem? De uma mulher do povo. Você sabe para que Sansão nasceu? Israel era escravo dos filisteus. Israel estava em guerra com os filisteus. E Deus falou, vou fazer nascer um menino forte, um homem poderoso, um líder guerreiro que vai libertar Israel dos filisteus. E o que ele vai? Ele vai olhar uma filha dos... E é tão louco porque tem anjo que visita a casa dele. É tão louco porque ele é visitado pelo poder de Deus. E ele sabe que o destino dele é derrotar os filisteus. Mas o olhar dele leva ele a querer casar com uma mulher. Porque os olhos atraem. Segue o texto. Segue o texto. Vamos para Juízes 14 agora, 7 versículos à frente, verso 8. Olha o texto. Algum tempo depois, voltou-se para casar com aquela moça lá. E o que ele fez? O que ele fez? Saiu do caminho para saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Sansão, dias antes, havia matado um leão. O leão veio, meu irmão. E a Bíblia diz que ele rasgou o leão como quem rasga um cordeiro. Já pensou? O cara era o cara, sim ou não?
Você já rasgou um cordeiro, irmão? Tu não rasga nem frango. E ele, para humilhar a gente, se rasgou igual quem rasga um cordeiro. Só que Sansão era nazireu. E um dos princípios da lei do nazireato é que um nazireu não podia ter contato com nada morto. E olha o que o texto diz: que ele saiu do caminho para olhar, para ver o corpo do leão. E ele viu que no corpo do leão, no cadáver do leão, em decomposição, abelhas haviam criado uma colmeia. E o que ele faz? Vai provar a doçura do mel que nasce daquilo que é morte, que nasce daquilo que é, porque vai atrás daquilo que os olhos chamam, porque vai atrás daquilo que os olhos atraem. A história ainda segue. Põe o próximo texto para mim. Capítulo 16, verso de número 1, diz o texto: certa vez, Sansão foi a Gaza, e o que aconteceu? Viu. Foi só olhar. E ele viu uma prostituta chamada Dalila. E ele se afeiçoou por ela. E ele se entregou a ela. E ele só foi lá olhar. Mas mais um pouco na história, você vai ver o seguinte: ele dorme no colo dela. E o seu cabelo é cortado. Irmão, nós estamos falando de tranças grossas, grandes, de quem nunca cortou o cabelo na vida. Como é que esse cara não acordou? Porque estava bêbado. Porque estava? E outra das regras da lei do nazireato é que um nazireu não podia comer nada que viesse da vide, da uva. Ele não podia comer panetone, ele não podia comer o arroz no Natal, no Ano Novo, e ele não podia tomar vinho. Mas ele está embriagado. E tudo começa sempre, as suas desgraças começam sempre quando ele vai? Quando ele vai? Olhar. Só vou olhar. As suas desgraças começam quando ele vai? Olhar. E aí eles levam Sansão como escravo dos filisteus. E você sabe quando que Sansão vira o jogo? Só depois que os homens furaram os seus É por isso que Jesus disse, e aí não é de maneira literal, mas é uma forma de mostrar: se o teu olho te faz pecar, arranca-o, porque é melhor. O que é? É melhor ir para o céu cego de um olho do que ir para o inferno com os dois. É o que a gente assiste, é o que a gente vê. E nenhuma geração foi tão inundada de imagens como a nossa. Eu ouso dizer que alguns dos senhores e senhoras aqui, talvez alguns de vocês, os vossos avós ou bisavós, você vê mais fotos em um dia do que eles viram a vida toda. Porque a gente passa o dia inteiro vendo, a gente passa horas vendo, a gente passa dias vendo, e a gente vai somando e vendo, 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 e vendo. Daqui a pouco a promiscuidade já não nos choca mais, a violência desmedida já não nos choca mais, porque a gente está vendo, 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 e a nossa alma vai sendo atraída, consumida. Todas as quedas de Sansão começaram sempre quando ele parava para ver.
Não só Sansão, para não ficar nele. Segundo Samuel, capítulo de número 11, verso de número 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, o que ele viu? Do terraço, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Essa foi a queda de Davi, porque ele foi olhar. A ociosidade, o assistir das coisas, capturam a alma, o coração do homem. E aí a gente começa a sair da linha da santidade e andar na linha da iniquidade. Segue o texto. Lucas capítulo de número 11, verso de número 34. Eu preciso avançar, que eu queria passar todo o conteúdo para vocês hoje aqui. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando seus olhos forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. É no olhar que se define bondade e maldade. É no assistir que a gente se alimenta a alma. E é isso que eu vim propor a essa igreja hoje, que a gente tenha uma experiência de lavar os nossos olhos, para purificar a nossa alma, para que a linhagem santa, separada e escolhida do Senhor, continue caminhando o seu caminho, sem cruzar o caminho da iniquidade. Porque a Bíblia diz: bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Eu não fui chamado para estar no caminho, nem para parar na roda dos escarnecedores. Eu tenho um caminho próprio, ditado pela palavra de Deus. Alguém pode dizer amém? Porque é do olhar que nasce o pecado. Diga comigo: do olhar nasce o pecado. Do olhar nasce o... Foi quando Eva viu o fruto, e a Bíblia diz que o fruto era agradável aos... 1 de João capítulo 2, verso 16 diz: pois tudo que é no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Cobiça dos olhos. O olhar gera desejo. Vamos dizer? O olhar gera desejo. É quando a gente começa a assistir essas coisas que a alma da gente vai sendo capturada. E aí a gente vai querendo cruzar a linha da santidade com a linha da iniquidade. E você foi chamado para seguir a linha da santidade, a linha dos separados, a linha dos santos de Deus. Alguém pode dar um aplauso ao Senhor nesse lugar? Duas coisas nós precisamos fazer. Aí você me pergunta: o quê? Duas coisas nós precisamos fazer. Eu falo. Número 1, tomar uma decisão. Firmar um compromisso. Assumir uma posição. Jó capítulo de número 31, 1. Olha o que Jó diz, o texto de Jó: fiz acordo com os meus olhos. Fiz acordo com os meus olhos. Aí aqui ele coloca o quê? De não olhar com cobiça para as moças. De não olhar com cobiça para a riqueza do ímpio. De não olhar com cobiça para a promiscuidade dos pecadores. Fiz um acordo com os meus. Eu assumi uma posição de que eu vou
ter compromisso com o que eu assisto. Eu assumi uma posição que eu vou ter compromisso com o que eu vejo. Quem está comigo? Eu assumi. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Assumir compromisso. Assumir compromisso. De que nós vamos começar a filtrar o que a gente vê, o que a gente assiste. Assumir compromisso. De que a gente vai começar a ter mais critério no que a gente olha e fazer um acordo com os nossos olhos. E se você sabe que você tem uma tendência, uma fraqueza, e que algo facilmente captura o seu coração, e você conhece as suas fraquezas assim como eu conheço a minha, sobretudo naquilo, sobretudo nesse tipo de coisa, você precisa se cuidar um pouco mais. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é assumir compromisso. Assumir posição. Posso ouvir um amém? Amém. E a segunda coisa que a gente vai fazer, está lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. O verso é o verso de número 18. Dou-lhes um conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E o final, que nos interessa aqui agora, e compre o quê? Colírio, para ungir os seus olhos e poder. A primeira é uma decisão, a segunda é uma ação. Senhor, eu vou lavar os meus olhos. Senhor, eu vou limpar os meus olhos. Senhor, eu vou purificar os meus olhos. Eu vou colocar um colírio que vem do céu. Eu vou colocar um colírio que vem de Deus, até que os meus olhos sejam completamente lavados. E uma vez que os meus olhos forem lavados, forem limpos, aleluia, 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 eu tenho certeza, meus amados, que haverá uma restauração completa e total. Eu oro agora para que você receba colírio de Deus. Eu oro agora para que os seus olhos sejam lavados. Eu oro agora para que a régua do teu critério suba. Eu oro agora para que você se torne uma pessoa diferente, porque os teus olhos não serão a porta de entrada do mal, da promiscuidade, da prostituição, da destruição e do pecado na sua casa. Deus vai guardar os teus olhos. Posso ouvir um amém? Eu oro agora para que o Senhor possa limpar, curar os olhos da igreja, porque se os nossos olhos são bons, o nosso corpo tem luz. Se os nossos olhos são maus, o nosso corpo tem trevas. E eu oro para que a luz de Deus habite em você. Amém? Voltemos a Noé. Capítulo de número 6. Noé, porém, mostrou benevolência. Deus foi bom com Noé, porque Noé não se misturou. Verso de número 9 diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Ele era íntegro entre o povo e justo diante de Deus. Deixa eu te falar, existem dois testemunhos, diga comigo, dois testemunhos. Um testemunho para os homens e um testemunho para com Deus. A nossa justiça, ela está ligada a um testemunho de justiça com Deus e um testemunho de integridade para com os homens. São dois testemunhos que fazem a diferença. Testemunho 1, como eu lido com o outro. Testemunho 2, como eu lido com Deus. Quem pegou isso? Você precisa ter dois testemunhos. Um vertical e um horizontal.
Quem são as pessoas diferentes nesse tempo? É aqueles que têm um testemunho vertical, ele e Deus. Um testemunho horizontal, ele e os próximos. Ele e os homens. A cruz são duas traves. Uma vertical que nos liga com Deus. Uma horizontal que nos liga com os homens. Posso ouvir um amém? A cruz é uma trave que aponta para o céu, ligando o homem a Deus, mas ela também é uma trave horizontal que aponta para o ladrão da direita e o ladrão da esquerda, que são os nossos próximos. O que eu estou te dizendo hoje é que o seu testemunho nunca será completo se ele não for o testemunho que se revela para com Deus e para com os homens. Alguém pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Olha só, o que estava para acontecer naqueles dias, Jesus deixou claro para nós, em Mateus 24, olhe para mim, que era uma amostra do que pode acontecer nos nossos dias. Ele diz assim: como foi nos dias de Noé, vai ser assim nos últimos dias da terra. Todo mundo está tocando a vida achando que está tudo certo, mas Deus está separando os seus e revelando os seus mistérios. Deus está separando os seus e preservando uma geração santa, povo separado, povo adquirido. A Bíblia fala de uma geração santa, de um povo adquirido, de um povo separado. E eu creio que hoje a gente reuniu aqui esse povo separado. Eu creio que a gente está ministrando agora para esse povo separado, que tem colocado os seus olhos no Senhor e olhando os seus olhos na chamada, na vocação. Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? E a Bíblia diz, meus amados, que Deus então decidiu compartilhar com Noé os seus segredos. E ele disse assim: Noé, faz uma arca, porque está para vir um dilúvio sobre a terra, mas eu me agradei de você e de sua família, porque vocês permaneceram íntegros, sem mistura, íntegro, puro, íntegro, sem se misturar, vocês permaneceram íntegros. A Bíblia diz no Salmo 25:14 que os segredos do Senhor são para aqueles com quem Ele tem intimidade. E eu quero orar para que nesses dias Deus divida a sua intimidade com a gente, os seus segredos com a gente. E o que Deus compartilha com Noé, eu quero que você olhe comigo lá o verso de número 14, pois o texto diz assim: você porém fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por... Deus estava orientando Noé a fazer uma arca, para preservar sua família, e essa arca deveria ser blindada, por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Se eu blindo alguma coisa de dentro, é porque eu não quero que o que está dentro vaze para... Se eu blindo alguma coisa por fora, é porque eu não quero que o que está fora entre para... E na sua vida, dentro da sua casa, existem essas duas dimensões. Tem coisa da sua casa que tem que ficar dentro da sua casa. Tem coisa da sua família que tem que ficar dentro da sua família. Irmãos, eu posto muito, mas não posto tudo. Porque tem coisas que tem que ficar dentro da minha. Por isso passa piche por dentro da casa. Passa piche por dentro da casa. Aleluia. O que eu estou querendo dizer? Blinda a tua casa, fecha a tua casa. Oh, queridos, é dentro de um ambiente fechado, blindado, que vem a salvação, a graça, o livramento de Deus. Não é tudo que pode ser posto para fora, não é tudo que você deve se expor, não é tudo, porque quando você se expõe demais, é depois que você está dizendo: ai, as pessoas estão querendo cuidar da minha vida. Você pôs a sua vida para todo mundo, você ofereceu a sua vida para todo mundo, você mostrou da sua vida para todo mundo.
dentro. E agora você quer o quê? Querido, deixa eu te dizer, blinda a tua casa por dentro, cuida da tua casa por dentro, fecha a tua casa por dentro. A tua casa vai prevalecer no juízo, a tua casa vai prevalecer nos ataques, a tua casa vai estar prevalecendo sempre. Irmãos, por exemplo, eu dependo muito da internet para algumas coisas. Eu vendo curso, eu apresento meus trabalhos, é muito do que eu faço. E o pessoal da internet, na maior boa vontade, sempre fala, mostra mais intimidade, mostra mais coisa do dia a dia, mostra mais coisa de vocês aí dentro, porque isso aí dá engajamento, o pessoal gosta de ver coisa da vida. Irmão, se quiser me seguir, vai me seguir pelo conteúdo que eu posto. A minha intimidade pertence a mim, a minha casa e aos meus filhos. Pô, tu não mostra as coisas. É o que eu falei, eu posto muito, mas não posto tudo, irmão. Superexposição. Você precisa blindar a casa por dentro, porque tudo está nos olhos. Mas a orientação não era só blindar por dentro, a orientação também era blindar por... E quando eu blindo alguma coisa por fora, é porque eu não quero que nada de fora entre para... E eu te pergunto, como é que está? Está entrando tudo discriminadamente? Está entrando tudo sutilmente? Está liberado? Meu filho tem 8, mas ali está 12. Passa. Minha menina tem 10, ali está 16, mas passa. Aí eu lhe pergunto, está 18, então eu posso assistir, mas é alguma coisa que eu vou ter que desligar rapidamente se a minha filha ou minha esposa entrar na sala? Esses dias me colocaram num grupo de pessoas lá de quando eu estudava. Poxa, isso aí é muito legal. Pessoas que eu não vejo há quase 30 anos. Pessoas que fizeram parte da minha vida há 30 anos. Vou entrar lá, vamos ver como é que está tudo. Aí esses dias um amigo me disse assim, mas cara, você não interage lá, você não abre nada do grupo. Só que irmãos, se eu abrir as coisas do grupo, eu vou ter vergonha se a Ana Júlia ou a Mariana olhar aquilo. E lá na minha casa, a Ana Júlia, a Mariana, Luiz Gustavo, a Dona Érica, abre meu celular, abre minhas coisas e tem acesso a tudo. Eu falei, gente, vocês continuam vendo as mesmas fotos que a gente via quando tinha 14 anos. Essas moças já são senhoras. Talvez até avós de alguém. A gente precisa blindar a nossa vida por dentro e blindar a nossa vida por fora, porque os nossos olhos, o que a gente assiste pode capturar a nossa alma. O que a gente assiste pode capturar a nossa alma e transformar a nossa vida. Eu não sei se vocês se lembram de uma passagem na vida do patriarca Jacó, em que de alguma maneira Jacó manipulava as crias das ovelhas por aquilo que ele colocava diante dos olhos delas. Lembra dessa passagem?
Quando ele queria que a ovelha desse uma cria malhada, ele colocava uma coisa assim diante dos olhos da malhada. E aí ele manipulava os frutos, ele manipulava a gestação das ovelhas. Eu lhe pergunto, se Satanás não está manipulando a nossa gestação, os frutos que produzimos, com as coisas que ele tem colocado diante dos nossos olhos. Noé, porém, achou graça. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. No meio daquela geração corrompida, os olhos de Deus assistiram a um homem que se mantinha fiel à justiça, fiel ao temor, fiel ao Senhor, na linhagem dos separados, na linhagem dos revestidos. A palavra hebraica para arca é a mesma palavra hebraica para cesto. E esta palavra só é usada 2 vezes na Bíblia também. Uma vez na arca de Noé e outra vez no cesto de Moisés. Os dois foram revestidos por dentro e por fora. Os dois passaram pelo juízo para sair do outro lado livres e salvos, porque estavam blindados, porque estavam guardados, porque estavam protegidos. Alguém pode dar glória a Deus aqui neste lugar? Dê um aplauso ao Senhor. Deixa eu dar 4 conselhos. Alguém certa vez disse que se conselho fosse bom, mas a palavra diz que é nos muitos conselhos que a gente vence a guerra. O que Noé trouxe para sua família foi um ambiente de obediência e perseverança. Diga comigo, um ambiente de obediência e perseverança. 100 anos construindo a arca. Anos e anos cortando madeira, construindo uma estrutura. Perseverança e obediência. Blindando sua casa, guardando os seus. Segunda coisa que Noé fez foi alimentar com uma visão sua família. Isso não vai dar bom, hein, gente? Deus me deu uma visão. Terceira coisa, ele resistiu aos questionamentos e à zombaria. Penso que tinha de gente questionando e zombando, mas é justamente aí que a diferença se apresenta. É justamente aí que a gente se faz diferente. Fique de pé, por favor. Haviam 2 gerações distintas sobre a terra. Havia a geração dos filhos de Deus e havia a geração dos filhos dos homens. Havia uma descendência carnal e havia uma descendência espiritual. Havia por um lado aqueles que mantinham o temor e a aliança com Deus, e havia por outro lado aqueles que já haviam se afastado completamente dele. E o que a Bíblia diz é que em algum momento essas 2 gerações se uniram por causa de observação e admiração. Diga comigo, observação e admiração. As pessoas começaram a observar e a admirar o que estava do outro lado. E o que Jesus diz é que a gente deve cada vez mais ressaltar a diferença. Quem está sujo, suje-se mais. Quem está limpo, santifique-se mais. O que ele está dizendo para mim e para você é que a gente deve, de fato,
demarcar essa diferença e deixar que ela se manifeste. Não cruzar os caminhos. Não permitir que a cobiça dos olhos dê luz ao pecado dentro de nós. A gente pode evitar muito na nossa vida se nós nos dedicarmos, guardar os nossos olhos, lavar os nossos olhos. Quantos podem dizer amém a isso? Sabe o que é maravilhoso que eu percebo? A bondade de Deus nesse texto. E alguém pergunta, mas onde está a bondade de Deus? Ele acabou com tudo. Mas depois que Noé entrou na arca, a Bíblia diz que a porta ainda ficou aberta por 7 dias. Depois que Noé entrou na arca, a porta ainda ficou aberta por... E por que a porta ficou aberta por 7 dias? Porque aquela podia ser a oportunidade das pessoas entenderem, das pessoas perceberem que havia uma porta aberta e que eles poderiam se salvar nela. Deixa eu te dizer, a manhã de hoje é uma manhã de porta aberta. É Deus mantendo a porta aberta. É a graça de Deus mantendo a porta aberta. Por uma semana, por 7 dias, dizendo, ei, entra. Eu te convido a entrar. A porta está aberta para você. Deixa eu te dizer uma coisa hoje, aqui nesse lugar, há muita gente que está olhando uma arca sendo construída, está olhando alguém viver uma vida diferente, mas está só olhando de longe. Quem sabe não está na hora de você parar de olhar para o mundo e começar a olhar para as coisas de Deus e avançar na direção delas. Deus te trouxe aqui hoje e está dizendo, a porta da graça continua aberta para salvar todo aquele que crê. E eu creio que hoje é um dia de salvação para esta igreja. Hoje é um dia de salvação para homens e mulheres aqui neste lugar. A porta da graça continua aberta, a porta de Deus continua aberta para que a gente possa entrar e se salvar. Quantos podem dizer amém?